Enquanto isso, Vera, do outro lado da Praça dos Três Poderes, mais uma bomba em direção ao Senado. A liminar do ministro Gilmar Mendes mudando as regras para impeachment do STF. Essa liminar, ela vai ser confirmada pela Corte, pelos demais ministros? Vai ter reação do Congresso? A gente falou bastante disso aqui, né, Débora, essa semana. Ontem, depois do Viva Voz, quando eu estava voltando para casa, fui conversando com uma fonte a respeito especialmente desse recorte, né? Como vai se dar a discussão internamente lá, porque a gente sabe que não caiu bem dentro do STF, caiu pior ainda no Congresso e até no Executivo a reação foi ruim, tanto que a AGU tentou fazer o ministro recuar, voltar atrás na liminar, e o Jorge Messias levou lá um puxão de orelhas do ministro Gilmar. Internamente, nem todos gostaram. Claramente vai haver votos contrários a isso, que vão vir dos ministros nomeados pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, e do ministro Luiz Fux, que atualmente compõem ali uma trinca com essa ala dissidente, por assim dizer, do Supremo. Mas mesmo entre os ministros que têm votado muito fechados em relação a essas pautas de defesa da democracia, defesa das prerrogativas do Supremo e proteção ali aos seus próprios pares, a coisa não foi tão bem vista. Por exemplo, claramente, se fosse para votar nesse caso antes do ministro conceder uma liminar, provavelmente a ministra Carmen Lúcia votaria de um jeito diferente. Não votaria para que só o Procurador-Geral da República pudesse abrir um processo de impeachment contra ministros, nem que o quórum para abrir esse processo fosse elevado de 41 senadores para 54, como está dito na liminar do ministro. Mas agora se criou um fato consumado muito delicado para os ministros, porque ele deu uma liminar e para você votar diferente, você tem que caçar a liminar concedida por um colega. Nesse momento em que as relações ali do espírito de corpo estão muito, muito aguçadas. Então, eu acho que ficou um certo constrangimento geral. Está aberta a votação no plenário virtual a partir da semana que vem. Então, os ministros vão ter, deixa eu só ver as datas direitinho, porque acabaram de me mandar aqui, de 12 a 19, para depositar os seus votos no plenário virtual a respeito desse assunto. Então, sexta-feira, dia 12, abre o plenário virtual, fica aberto até o dia 19, e aí cada um vai votar lá a esse respeito. Antes disso, nos bastidores, o ministro Edson Fachin certamente vai tentar construir o que se chama modulação da decisão, tentar fazer com que o próprio Gilmar revogue a liminar, digamos, e dê um voto ali mediano, um voto um pouco diferente do que a sua medida diz. Mas por que também que o ministro deu uma liminar quando ele já tinha pedido para marcar a votação dessas ações? Porque ele estava com medo de ele pedindo pauta, que é falar assim, olha, eu tenho aqui um caso, vou levar para pauta. E aí apresentasse o voto dele no plenário virtual, algum dos ministros bolsonaristas ia pedir vista desse processo. E aí não ia devolver nunca mais. E aí os ministros ficariam expostos a isso que ele considera que é uma perseguição geral contra o Supremo por meio de uma enxurrada de pedidos de impeachment, etc. Então foi uma salvaguarda a essa possibilidade de alguém pedir vista que levou o ministro Gilmar a dar uma liminar. Não foi bem recebida, a gente sabe, e agora a gente vai ter que ver como que o plenário virtual vai votar.